E após o empate na partida contra o Madureira, a torcida do Flamengo se revoltou contra esse jogador titular. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Neste vídeo vou falar sobre o empate do Flamengo com o Madureira ontem em Cariacica, também sobre a revolta dos jogadores, ou melhor, da torcida do Flamengo em relação a um jogador específico. Vou falar sobre os possíveis substitutos de João Gomes, que já mostrou fazer falta a esse time, e também sobre um ranking mundial que o Flamengo está liderando neste começo de 2023. Mas antes eu quero pedir para que você, irmão rubro-negro, que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, siga o nosso canal. Peço para que você deixe o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Para você não tem nenhum custo, mas para mim é muito importante para que a gente possa continuar aqui fazendo um trabalho cada vez mais motivados. Hoje é dia 19 de janeiro de 2023, 8 da manhã. Vamos então às informações. O Flamengo empatou ontem em Cariacica, estádio com bom público, né, considerando principalmente o valor dos ingressos, R$400 a inteira, 200 a meia. Tudo bem, tinha até open chopp lá, né? 15 mil litros de chopp gratuitos para quem estivesse no estádio, mas ainda assim um preço bastante salgado. Se você comparar o ingresso no jogo entre Madureira e Fluminense, os ingressos caem pela metade. Isso acontece porque o Flamengo sempre leva a torcida ao estádio e, é claro, né, o mandante procura se aproveitar disso. O Flamengo teve uma atuação bastante... com muita falta de criatividade. O Flamengo não conseguiu pôr em prática os treinos anti-retranca que o Vitor Pereira tem exercido nos treinamentos, e eu já noticiei aqui. O Madureira jogou totalmente fechado, o Flamengo tomou o controle das ações, mas não conseguiu chegar ao gol. E aí, gente, claro, as substituições do Vitor Pereira, depois, já no segundo tempo, começaram a deixar a torcida até um pouco preocupada, porque ele colocou, por exemplo, o Marinho na lateral esquerda, ele tirou o Pedro, ele acabou até colocando o Mateusão, que muita gente não entendeu, mas as questões são muito simples. A lateral esquerda, que é pouco observada, a lateral direita é muito mais observada, principalmente depois da saída do Rodinei, é uma posição carente no Flamengo. Você perceba que o Felipe Luiz, ele não está à disposição, e nós só temos o Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas, como ele já tinha jogado os 90 minutos contra a Portuguesa, uma bela partida do Flamengo inclusive, ele foi tirado até para ser preservado para as próximas partidas. Na próxima partida contra o Nova Iguaçu, o Flamengo vai novamente com o time titular. O Vitor Pereira já falou isso. E aí ele teve que colocar quem? O Marinho naquela posição. Marinho, improvisado ali na lateral esquerda. E o Mateusão entrou, por exemplo, porque não existe um substituto para o Pedro, não tem atacante. Por isso o Flamengo está no mercado em busca de um atacante, justamente para poder substituir o Pedro numa eventual necessidade. E aí o Vitor Pereira, na entrevista coletiva, falou que o Flamengo tentou de tudo, mas é preciso entender também que fisiologicamente a equipe não está preparada. A equipe ainda não está preparada para jogar 3 dias consecutivos. 3 dias, ou melhor, a cada 3 dias. Né? Então disse que o Flamengo, embora tenha tentado de tudo, é preciso entender que o tempo de preparação ainda é pouco, né? E que a torcida pode ficar tranquila. Contra o Nova Iguaçu, vai novamente com a equipe titular, como eu falei. E aquela coisa, gente, muita gente, principalmente lá no TikTok, falando: vocês acham ainda que o time está preparado, está pronto? O time não está pronto, existem carências. Lateral esquerda é uma que se revelou ontem. Um meia também, um volante, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, também. Um reserva atacante também. Mas em termos de desempenho, se você for comparar com o Real Madrid, vocês estão prontos ainda para enfrentar o Real Madrid? Não conseguem ganhar do Cariacica e vão ganhar do Real Madrid? Gente, quantas vezes você já viu times grandes jogando aí essas Copas da Liga, Copa da Liga Espanhola, Copa da Liga Inglesa,
times às vezes jogando contra times de quarta, terceira divisão e sofrendo para ganhar. Você nunca viu isso acontecer? Isso acontece. Justamente porque essas equipes pequenas não propõem jogo. E aí times grandes acabam sofrendo um pouco mais. Empatar com o Madureira não é um desastre. O time não teve criatividade e precisa melhorar isso. Precisa saber encontrar outras soluções. O Globoesporte.com deu notas aos jogadores, todos eles com notas bem baixas. Segundo o portal, Léo Pereira foi o melhor em campo e o pior foi o Varela, né? Varela, que, e aqui já mudando de assunto, é um jogador que tem irritado bastante a torcida. Uma noite lamentável, foi assim que vários torcedores destacaram o Varela. Varela que tem recebido a oportunidade de ser titular, já que o Rodinei saiu na temporada passada, ele não tinha muitas oportunidades, agora está ali disputando a posição com o Mateuzinho. Varela geralmente sai jogando, mas é substituído, já é a segunda partida em que ele é substituído. E aí muita gente fala o seguinte nas redes sociais: espero que esse Varela não seja isso aí do que foi no primeiro tempo do jogo anterior e esse primeiro tempo agora, porque bicho, não está arrumando absolutamente nada. O outro comentou assim, todos os portais ligados ao Flamengo também, tá? Noite lamentável do Varela, matando todas as jogadas do Flamengo no lado direito. O outro falou, que jogo tenebroso, Varela pior em campo, mas ninguém se salvou, o time todo mal. Realmente o Varela parece não conseguir mostrar o bom futebol. Ele já vem sendo criticado lá no Uruguai. Na Copa do Mundo foi bastante criticado. Mas é um Flamengo que foi comprado, né? E precisa ainda mostrar mais. Senão vai acabar inevitavelmente perdendo a posição com o Mateuzinho. Mateuzinho que consegue penetrar e criar jogadas ofensivas mais eficientes em comparação ao Varela. O Varela está errando muito passe, não está legal, precisa melhorar. Mas ele também disputa ali o posto de pior jogador com o Mateuzão. Mateuzão ontem entrou e novamente a torcida não está suportando o Mateuzão. Já falei sobre isso aqui. Ele arrebentou na base, mas base é uma coisa e futebol profissional é outra. Tem cara que no futebol profissional não consegue, porque a perna pesa, a camisa pesa, especialmente jogando no Flamengo, com a cobrança que se tem no Flamengo. E aí, quando eu vi o Mateuzão ontem na beira do campo entrar, até falei para minha esposa, olha, ou é o momento para ele se redimir e entrar nas graças da torcida, porque ele marca o gol da vitória num jogo difícil, ou ele se acaba de vez. E, de fato, se afundou ainda mais, principalmente depois daquela canelada que ele deu na bola, nem tentando chutar, foi passar para o Gabigol, que estava muito impedido. Então está faltando um pouco de visão de jogo, de calma, sabe? A torcida está pegando no pé do Mateuzão e com razão nesse momento. Muitos se comparando, inclusive, a outros jogadores. Eu comparo com o Lincoln, por exemplo, que cansou de ter oportunidades e não aproveitou nenhuma. Enfim, a gente espera que melhore a situação, mas precisa realmente de um outro jogador. Não só para o ataque, mas também, como eu falei agora há pouco, na análise do jogo, um jogador para a posição do João Gomes, que está em negociação aí com o Lyon, com o Wolverhampton, não se sabe. Mas o fato é que o Vitor Pereira precisa de um jogador de marcação tal como o João Gomes. Gerson não é esse jogador, Vidal também não é esse jogador, principalmente em razão da intensidade que o João Gomes tinha e da idade que o Vidal tem. E o Pulgar também não parece ser o preferido do Vitor Pereira. De modo que o Flamengo sim precisa buscar um jogador para a posição do João Gomes. E aí, já falamos aqui em vários vídeos, principalmente lá no TikTok, já que o nosso canal aqui no YouTube é mais recente, sobre o volante Arangues, que é ex-Inter de Milão e atualmente está no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ele já foi oferecido ao Flamengo, inclusive. Ele tem contrato até junho com os alemães e poderia aí ser contratado pelo Flamengo. A torcida também vem pedindo há um tempo já o Cuéllar. Cuéllar, que estaria disposto a voltar para o Brasil, estava até sendo ventilado no Inter de Porto Alegre, mas muitos torcedores têm saudade do Cuéllar. Às vezes a torcida do Flamengo tem uma dificuldade muito grande em encerrar ciclos, né? E com o Cuéllar não é diferente. Então o Cuéllar poderia ser outro jogador e até outros que foram sondados no Flamengo na última janela e acabaram não vindo, como o Wendel, o Thiago Mendes e também o Wallace.
todos eles estão lá na Europa. O Flamengo precisa se reforçar e esses são possíveis nomes aí para a posição do João Gomes. E agora, gente, para finalizar, vamos falar aqui sobre uma boa notícia. O Flamengo lidera o ranking da IFFHS de melhor clube do mundo em janeiro de 2023. Esse é um ranking da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, né? Divulgou uma lista com times de todo o mundo e o Flamengo aparece em janeiro de 2023 na primeira colocação. Real Madrid, que é o atual vencedor da Champions League, está na 6ª posição, atrás dos ingleses Liverpool, Chelsea e Manchester City. E no top 30 tem outros brasileiros, como São Paulo em 12º, Atlético Paranaense em 14º, Corinthians em 23º, Inter em 25º, Fluminense em 28º e Atlético Mineiro em 30º. Essa notícia está no TNT Sports. Sempre bom ver o Flamengo na liderança. Gente, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Por favor, deixa o like, compartilhe esse vídeo também com outro irmão rubro-negro. Tem só 45 milhões para a gente poder atingir, tá bom? E eu conto muito com a sua ajuda para que a gente possa fazer o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras continuar crescendo. Isso aqui é Flamengo. Saudações Rubro-Negras. Fui!